Olá, gente. Me chamo Cleibson. Quero continuar com você um vídeo que fiz há pouco sobre a Quaresma. Está lá no meu canal, Cleibson Américo. E dessa vez falar sobre o Tríduo Pascal. O Tríduo Pascal, para a tradição cristã, ele tem toda uma relevância, toda uma significância por recordar os mistérios centrais e fundamentais da fé cristã, que é o mistério da paixão, morte e ressurreição. Toda a tradição cristã, toda a igreja só tem sentido porque o Senhor ressuscitou. Então, o primeiro dia do Tríduo é a quinta-sexta, é um único dia. Deve ser celebrado, pensado aqui, entendido como um único dia, porque por meio do entardecer, para a liturgia já é o dia seguinte. Isso nós herdamos da tradição judaica, certo? Então a quinta-sexta a sexta-feira, já é o primeiro dia do Tríduo, certo? Então, o primeiro dia do Tríduo nós celebramos a paixão do Senhor, a entrega e a paixão do Senhor. Na quinta-feira santa, a gente lembra, né, por meio de duas grandes celebrações, a Missa dos Santos Óleos e a da Ceia do Senhor, três coisas que o Senhor instituiu. Primeiramente, o sacerdócio. Na Quinta-feira Santa, pela manhã, nas catedrais do mundo todo, o bispo com todo o presbitério, eles renovam as promessas sacerdotais. Eles recordam o sacerdócio da nova aliança, aquele deixado por Cristo, com os apóstolos e com toda a tradição apostólica, e renovam as promessas, recordando que havia o sacerdócio da antiga aliança e há agora o sacerdócio da nova aliança, aquele deixado por Cristo com os 12, certo? Isso na Quinta-feira Santa pela manhã. Na Quinta-feira Santa à tarde, nós recordamos primeiramente a Eucaristia. O Senhor tomou o pão, deu graças. Essa palavra dar graças em grego, né? Eucaristia, significação de graças, dar graças. Ele diz, fazer isto em memória de mim, certo? Depois, o mandamento novo, que é o mandamento do amor. O Senhor disse, né? Amem-se uns aos outros como eu vos amei. Eu dou a vocês um mandamento novo. Amai-vos como eu vos amei. Não simplesmente como a ti mesmo. Não. Ama como eu te amei. Então nós recordamos o sacerdócio, a Eucaristia e o mandamento do amor fraterno. Na Quinta-feira Santa. O primeiro dia do Tríduo. Juntamente com a sexta, na qual é um dia penitencial, um dia de jejum, um dia silencioso. E na celebração da tarde, das 3 horas da tarde, nós celebramos a morte do Senhor. É uma celebração muito silenciosa, né? Ela tem 3 partes, essa celebração. A primeira parte é a liturgia da palavra, né? A primeira leitura, a gente sempre vai recordar o servo de Yahvé, né? O servo do Senhor, aquele que fora dito e predito pelo profeta Isaías, né? Isso há 500, 800 anos antes de Cristo, certo? Depois, Cristo é aquele que se entrega ao Pai, a si próprio. Ele é o ofertante, ele próprio é a oferta. A gente vê isso sempre na segunda leitura. E o Evangelho, que é sempre segundo João, a paixão segundo João, né? Onde a gente recorda ali nos textos sagrados como foi o processo da entrega de Jesus e de sua crucifixão. É a primeira parte, a liturgia da palavra. A segunda é a adoração da cruz, né? A adoração ao mistério da cruz, né? Todos os fiéis ali presentes, né? A gente faz uma grande fila e vamos dar um beijo, fazer uma reverência, a genuflexão e beijar a cruz do Senhor. E muito para além do símbolo da materialidade da cruz, o que a gente está pretendendo é estar presente naquele momento lá no Calvário. E é isso que a liturgia faz, ela presentifica para nós o que aconteceu no passado. E aí a gente vai ao Calvário beijar a cruz do Senhor junto com sua mãe, permanecer de pé diante da cruz do Senhor. E a gente beija o mistério da cruz. Nós chamamos esse rito de adoração da cruz. Adoração, ou seja, adoração ao mistério da cruz, ao mistério da salvação que aconteceu na cruz, que é o próprio Jesus Cristo. Depois a comunhão, que foi da Quinta-feira Santa. Então aqui é o primeiro dia do Tríduo, quinta, sexta, um único dia. O segundo dia é o Sábado Santo, que é um dia alitúrgico, ou seja, um dia que não se faz liturgia nenhuma, é um dia silencioso, é o dia que o Senhor foi tirado, o noivo foi tirado e a noiva agora está de luto. Então a igreja, ela silencia, né? Ela está em profundo silêncio, porque o seu Senhor está no sepulcro, está na escuridão da morte. E à noite é onde acontece a celebração mais importante do ano, é a celebração da Vigília Pascal. É a celebração onde cristão nenhum deve faltar, é a celebração da Páscoa do Senhor. É lá que na escuridão se proclama, todo sacerdote ali vai proclamar que o Senhor ressuscitou para a nossa salvação. É na Vigília Pascal.
É uma liturgia belíssima, não é? Começa no escuro para lembrar a escuridão do sepulcro, né, em torno de uma fogueira onde é abençoado o círio, aquela vela grande, que é sinal, símbolo do Cristo que ressurge como a luz diante das trevas. Na escuridão do sepulcro, ele ressurge e se expande como a luz para iluminar toda a pessoa. Então veja, é isso, é o terceiro dia do tríduo pascal, a ressurreição do Senhor, que começa com a vigília pascal e o domingo, propriamente dito, que é o dia de Páscoa. Certo? É uma alegria tão grande celebrar a Páscoa do Senhor que a igreja consagra uma oitava, né, 8 dias solenes, depois se estende formando 50 dias, o chamado tríduo pascal, chamado tempo pascal, que se encerra com a celebração de Pentecostes, onde a gente recorda que o Espírito do Senhor foi derramado na igreja e em todas as pessoas que procuram a Cristo de coração. Então veja, o tríduo pascal. O tríduo pascal, gente, ele é uma celebração antiquíssima, né? Vamos pensar aqui em uns 1.600 anos atrás, desde lá que nós começamos a constituição da liturgia. Né? Desde que a igreja ela adquiriu a liberdade de culto, né, por meio do Edito de Milão, em 313, que a partir daí ela começou a constituição da sua liturgia. E o tríduo pascal, assim como a quaresma, eles foram surgindo como uma necessidade de preparação para a Páscoa do Senhor. Porque é um acontecimento tão grande que não dá para celebrar de repente, de um único dia. Não. A igreja consagra toda uma preparação, né, para que o Espírito seja preparado para celebrar na liturgia aquele grande acontecimento. Certo? Então todos esses ritos, o rito do lava-pés na quinta-feira santa, o rito da adoração da cruz, o círio, né, tudo isso, né, está ali situado pelo século IV, século V depois de Cristo, certo? É uma liturgia antiquíssima. Então veja, gente, tudo isso para celebrar o grande mistério da Páscoa do Senhor. A palavra Páscoa é uma palavra de origem hebraica, né, Pesach, que significa, entre outros significados, o mais usado é esse, passagem. É a passagem do Senhor. No Antigo Testamento havia a celebração da Páscoa. Até hoje os judeus celebram anualmente a Páscoa, sendo que o sentido é diferente para o judeu e para o cristão. O judeu ele celebra a Páscoa, a passagem da escravidão do Egito para a liberdade, não é? Recordando aquele fato lá pelo ano 1250, né, século 13, com Moisés que libertou o povo do Egito em busca da terra prometida. A Páscoa para eles significa isso, né? Recordam que eles foram escravos e hoje são libertos. Para nós cristãos, não. A palavra Páscoa ela também significa passagem, mas uma outra passagem. E o sentido está no Evangelho segundo João, no capítulo 13. João escreve, antes da festa da Páscoa, ou seja, antes da festa da Páscoa dos judeus, Jesus, sabendo que tinha chegado a sua hora da passagem, da Páscoa, né, da Pessar, deste mundo para o Pai, veja, a passagem não é mais da escravidão para a liberdade, é deste mundo para o Pai. Ele que amara os seus que estavam no mundo, amou-os até ao extremo. Veja, para nós a Páscoa é este sentido cristológico, é o sentido de passagem deste mundo para o Pai. É o que a gente chama de ressurreição, é a passagem deste mundo para o Pai. E Cristo ressuscitou, como Paulo diz na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, como primícias, ou seja, como o primeiro daqueles que adormeceram. Depois todos aqueles que pertencem a Cristo ressuscitarão para a vida gloriosa. Certo, gente? Então veja, o tríduo pascal ele surge como uma necessidade, como já vos falei, de preparação, né? de historicizar os acontecimentos da vida de Cristo. Então a festa da Páscoa é um pouco mais antiga, né? Desde o século II que nós já celebramos na tradição cristã a Páscoa anual, porque antes disso se celebrava apenas a Páscoa dominical, como ainda hoje celebramos a Páscoa dominical, cada domingo é Páscoa do Senhor, e desde o século II que anualmente celebramos a Páscoa. E desde o século IV, V, que todo o tríduo pascal e a quaresma já estavam constituídos, né? Os ritos já estavam constituídos e sendo difundidos. E hoje no mundo todo nós temos uma unificação no rito latino, né? O rito romano, da celebração da Páscoa. Os outros ritos, né, cristãos também celebram, né, validamente a celebração anual da Páscoa, certo, gente? Então, esse é um resumo do que posso vos falar sobre o tríduo pascal, né? O mistério da Páscoa do Senhor. Se você gostou, né, não deixe de dar o seu ok aí, gostei, né, curta. Pode compartilhar, né, pode mandar comentários, enfim.
né? No meu canal lá, Cleibson Américo, lá no YouTube, assim também como no Facebook, tem vários outros vídeos, né? Um dos fala até sobre Páscoa, né? Sobre isso, mais ou menos sobre isso que estou aqui também falando, né? Aqui, claro, falei mais sobre o Tríduo Pascal, sobre a liturgia, lá falo mais sobre o sentido da Pessach, da Páscoa, certo? Então, aqui é uma contribuição para o seu conhecimento. Santo Agostinho diz que a gente crê para compreender e compreende para crer. Um abraço.